Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. Eu tenho um desafio para você. Imagina que você precisa participar de um treinamento sobre motivação. Quanto tempo você acredita que continuaria prestando atenção em um treinamento como esse aqui que você está vendo na sua tela? A pessoa começaria: gente, o que é motivação? Para Gondim e Silva, a motivação pode ser definida como uma ação dirigida a objetivos sendo autorregulada, biológica ou cognitivamente persistente no tempo e ativada por um conjunto de necessidades. Olha, para ser bem sincero, eu imagino que sua resposta foi não por muito tempo. Mas ao mesmo tempo, quando a gente traz um treinamento para nossa empresa, participa de um treinamento online, esse cenário é muito comum de acontecer. Você tem pessoas que são muito boas tecnicamente, mas não sabem externalizar as ideias de forma eficiente, que gere resultado. Você tem muito conhecimento, um fio emaranhado na tua cabeça. Você lida com esse fio há muito tempo, ele faz sentido para você, mas e na hora que você precisa transmitir esse conhecimento para outra pessoa? E é isso que a gente vai aprender nessa aula de hoje. Para você que trabalha com treinamentos corporativos, treinamentos online, para você que trabalha talvez no RH da sua empresa e precisa trazer um treinamento que traga resultado para um gestor, que traga resultado para uma área específica. Qual é a forma correta de você passar conhecimento, conseguir ensinar qualquer coisa para fazer com que aquelas pessoas que estão ali sentadas no final do dia tenham resultado real? Eu sou André Broto, CEO da Fantástica Fábrica Criativa e especialista em treinamento e desenvolvimento de pessoas há mais de 16 anos. E essa metodologia que eu vou te ensinar nessa aula aqui de hoje é a metodologia que eu criei e aplico em todos os produtos de treinamento da FF Criativa. Tanto os produtos de treinamento que vão para empresas, os treinamentos corporativos, como também para os nossos treinamentos online. E o primeiro princípio que eu tenho dentro da minha empresa são 3 coisas. Quando eu crio um treinamento, eu preciso de atenção, de aprendizado e de resultado. Porque sem atenção, eu não tenho aprendizado. E sem aprendizado, eu não tenho resultado. Eu trabalhei na área de recursos humanos, especificamente na área de treinamento e desenvolvimento de pessoas. E eu via repetidamente, sempre a mesma história no final do ano. O RH mostrava números de pessoas treinadas. Olha, quantas pessoas nós treinamos esse ano. Mas a grande pergunta fica: esses treinamentos geraram resultado para a empresa? Geraram melhorias? E aí, no final das contas, eu era o chato. Mas esse quantitativo de número de pessoas treinadas, para mim, nunca fez sentido. A gente tem que ter uma análise qualitativa, olhar para alguns indicadores. Coloco lá um treinamento de vendas para a minha equipe. Será que esse treinamento fez as pessoas venderem melhor? Vender em menos tempo? A gente agora tem menos reclamação aqui dentro? É importante lembrar de que ler um documento, assistir a um vídeo ou sentar em uma sala de treinamento não é gerar aprendizado, não é gerar resultado. E o meu objetivo como uma empresa de treinamento, e o seu objetivo também deve ser o mesmo, como uma pessoa que quer ensinar algo, é gerar valor e resultado com esse conhecimento que você está passando. E não somente quantidade de pessoas treinadas ou quantidade de horas treinadas. E para eu conseguir gerar esse valor dentro da empresa onde eu estou realizando um trabalho, dentro da empresa onde eu fui convidado para dar um treinamento, enfim, até mesmo aqui na internet, você precisa de 3 coisas. E essas 3 coisas são as seguintes. Primeiro de tudo, eu vou precisar ter o interesse e a atenção das pessoas. Quantas vezes você não coloca um colaborador para simplesmente sentar e ler um documento? Você já leu um livro, passou página por página e não aprendeu nada? E é isso que vai acontecer com o colaborador da tua empresa. Se coloca só ele para ler um monte de informação, ele vai simplesmente ter dado checks ali. Nossa, ele leu esse treinamento, ele leu esse documento. Mas será que realmente ele aprendeu algo? Minha mãe sempre dizia para mim: André, você só presta atenção naquilo que te interessa. E é verdade. Você é assim até hoje, eu sou assim até hoje. Por isso que a primeira grande obrigação de alguém que trabalha com treinamento é pegar um assunto técnico e tornar ele interessante para aquela pessoa que está ali participando do treinamento. O segundo ponto é você conseguir
criar um ambiente para treino e para repetição. Sem treino da habilidade que você está passando e sem repetição, você não gera mudança. Mas treinar já na prática, já no seu dia a dia, e nesse momento errar, pode levar a um bloqueio mental. E é por isso que, nesse processo de aprendizado, a gente precisa criar um ambiente simulado onde a pessoa possa colocar em prática tudo o que aprendeu, errar e depois receber um feedback levando ela para o caminho correto. E se eu consigo ter o interesse e a atenção das pessoas, e se eu consigo criar um ambiente para treino e para repetição, eu consigo gerar aprendizado. E com o aprendizado, eu tenho aplicação na prática e resultado de verdade. Só que para você conseguir tudo isso, você precisa de um método. Muitas pessoas tentam ensinar algo, criar um treinamento sem método nenhum. Simplesmente o que elas fazem é abrir um documento de Word, abrir um PowerPoint, jogar informações lá dentro. E aí, no fim do dia, o que você tem é um treinamento sobre motivação que simplesmente vai trazer uma definição de dicionário. Mas é um treinamento que, por exemplo, para líderes de equipe, ele não vai trazer informações de como ele pode motivar os seus colaboradores. E eu vi esses erros se repetirem várias vezes no ambiente corporativo. Você tem uma empresa que não consegue vender, aí pega todo mundo da equipe de vendas e coloca ali por 12 horas numa sala de treinamento. Você tem um treinamento ruim, você só está ali computando horas treinadas. As pessoas voltam para a operação e continuam não vendendo. Eu sempre tive uma abordagem muito mais pragmática. O meu objetivo não é só gerar motivação, o meu objetivo não é só estar ali passando informação. O meu objetivo é gerar resultado para aquela empresa. E deve ser o seu também. E é a partir disso que eu criei o método que eu utilizo dentro aqui da FF Criativo, que é um método que eu chamo de MCF. Mentalidade, conteúdo e ferramenta. E a primeira parte desse método é trabalhar a mentalidade das pessoas. Muitos lugares chegam e despejam um monte de conteúdo técnico, mas a falha da maioria dos métodos acontece aqui. Então eu quero que você se lembre que num processo de aprendizado, normalmente ele trava dos nossos velhos hábitos, nas nossas velhas crenças. Eu, por exemplo, trabalhei em uma empresa com um projeto dentro da área de vendas em que a gente tinha que retreinar vendedores que estavam lá há mais de 4 anos. E a gente tinha que ensinar uma metodologia completamente nova, porque essa era a nova estratégia da empresa. Mas se eu pego um vendedor que já há 4 anos vende um produto dentro da empresa, o que ele vai pensar? Não, mas eu já sei vender, eu não preciso aprender uma metodologia de vendas nova. Mas eu precisava mostrar para ele nesse momento que com essa nova metodologia ele poderia ter resultados ainda melhores. Ele poderia ganhar um salário variável maior ainda. Mas se eu simplesmente chegasse com essa metodologia nova e falasse, olha, agora vocês precisam aprender essa nova metodologia, nova estratégia da empresa, a chance era muito grande de que ele não ia aprender direito e a gente teria falhas depois dentro do processo. E uma vez que eu trabalho a mentalidade de uma pessoa, aí sim eu posso ir para o segundo pilar, que é o pilar do conteúdo técnico. Só que o conteúdo técnico não é simplesmente, como a gente viu, a questão da motivação. Chegar e passar um monte de informação que eu posso achar no Google, uma informação genérica. A grande sacada de um bom treinamento é você conseguir pegar esse conteúdo técnico e mostrar que ele tem utilidade real para aquela pessoa, que ele pode gerar resultado. E não é somente mais uma informação que eles vão esquecer no dia seguinte. Muitas pessoas, elas jogam aquele conteúdo no cosmos, ele fica perdido. Eu não consigo ver aplicação prática. Uma vez eu trabalhei com uma consultoria que estava dando um treinamento de Design Thinking para analistas júniores dentro de uma empresa. O problema é que um analista júnior, ele não tem grandes poderes de decisão. Ele não trabalha com coisas muito estratégicas dentro da empresa. E todos os exemplos que eles usaram durante o treinamento eram justamente de coisas estratégicas. Ah, vamos ver aqui como a Nike redefiniu toda a estratégia de marketing da empresa. Eles não conseguiam ver a aplicação prática do Design Thinking nas situações de dia a dia, naquelas tarefas pequenininhas que um analista júnior realiza. Eles acharam toda a informação muito legal, mas depois eles nunca mais aplicaram. Por isso que nesse caso, o seu trabalho é sempre pegar esse conteúdo que é técnico e trazer para a realidade do usuário, aplicando isso em estudos de caso que representam a realidade dele, utilizando a linguagem que aquela pessoa está acostumada
a utilizar. Porque assim, dessa forma, você consegue fazer uma conexão entre um problema que aquela pessoa tem no dia a dia e esse seu conhecimento como uma ferramenta que vai ajudar aquela pessoa a resolver esse problema. E uma vez que eu deixei essa pessoa aberta a receber o conhecimento, eu passei o conhecimento técnico, tem um terceiro passo que é essencial para ocorrer o aprendizado de verdade, que é trabalhar a questão da ferramenta. Eu quero que você entenda que uma ferramenta, ela não é nada mais do que um processo que garante a aplicação, o aprendizado e o resultado. A ferramenta não é necessariamente um aplicativo ou algo tecnológico. Ela pode ser, por exemplo, um checklist, um passo a passo, um Excel, um Canva. É qualquer ferramenta que consiga condensar o método que você ensinou em algo que seja acessível no dia a dia e que seja de fácil entendimento. Porque o que vai acontecer? Aquela pessoa, ela vai olhar para todo o método naquela folha de papel, naquele Excel, naquele checklist. Ela vai relembrar de tudo aquilo que você passou e ela vai conseguir aplicar facilmente no seu dia a dia. Ela vai repetir isso várias e várias vezes. E a ferramenta não é nada mais do que algo transitório, porque no futuro eu quero que essa pessoa não use mais a ferramenta, mas para ela conseguir se lembrar de tudo que você ensinou, você precisa de algo intermediário. Se eu não crio uma ferramenta, o que vai acontecer? Ela não vai aplicar o método de forma completa, não vai aplicar de forma correta também, porque o cérebro tem uma capacidade limitada de armazenamento de informação. 80% do que você vê hoje, você esquece. Eu passei por algo parecido aqui na minha empresa, quando a gente contratou uma pessoa para escrever os nossos e-mails de venda. A gente tinha uma forma específica de trabalhar. Eu tinha uma forma específica de escrever. Mas essa pessoa que foi contratada, ela não conhecia todo esse procedimento. Por isso que eu precisei treinar ela. Mas depois, quando ela for escrever os e-mails de volta, será que ela vai lembrar de todos os passos? É por isso que a gente criou uma ferramenta para facilitar a aplicação de todo esse processo. Uma ferramenta que resume a estrutura de um e-mail de vendas. E, aliás, essa é a mesma ferramenta que eu ensino e aplico com os alunos dentro do nosso treinamento de narrativa para vendas, para aumentar a sua persuasão. A gente passa, sim, todo o processo para os nossos alunos, mas depois eles vão precisar repetir isso no dia a dia. E através deste método, eles conseguem facilmente replicar, treinar, se relembrar de tudo. E através de todos esses passos, o que acontece? Eu consigo gerar valor para a empresa que me contrata. Eu consigo gerar valor para a área que me chamou para dar um treinamento. E esse valor reflete diretamente na minha empresa. Eu sou responsável por resultados melhores. E se eu sou responsável por resultados melhores, como um colaborador dentro de uma empresa, eu começo a ser chamado para participar de outros projetos. E isso aconteceu comigo, na minha vida. O primeiro treinamento que eu criei foi dentro de uma empresa onde eu trabalhava. Eu fazia o trabalho também que o meu gestor chegou e pediu para eu criar um treinamento para capacitar a nossa equipe. Logo depois, ele viu que esse treinamento foi tão bem e eu comecei a capacitar outras equipes pelo Brasil. Eu era o responsável por gerar resultado nessa empresa onde eu trabalhava. Eu fui promovido, assumi outros projetos importantes, mas eu percebi que eu podia fazer isso fora dessa empresa. E foi aí que eu abri a FF Criativo. Isso em 2017. E até hoje, a gente continua trabalhando com grandes empresas como Volvo, Banco do Brasil, Souvenir, Michelin e dezenas de outras. Por quê? Porque eu gero resultado para elas. Resultado através de um método. Se eu simplesmente chegasse lá e computasse horas de treinamento, eles não iam me chamar de volta. Eu não ia continuar atuando no mercado. E simplesmente a empresa ia fechar. Então, para você que um dia vai ser chamado para passar um conhecimento para alguém, para você que quer contratar um treinamento para dentro da sua empresa, para você que quer criar o seu próprio treinamento online, se lembre de uma coisa: teu maior objetivo é trazer resultado para o teu cliente. E resultado você só consegue trazer se você tiver a atenção das pessoas, se você gerar aprendizado e através desse aprendizado você vai gerar o resultado. Se você quer conhecer os nossos treinamentos corporativos para empresas e os nossos treinamentos online para você, é só você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. Se você curtiu essa aula de hoje, não esquece de deixar seu like, de assinar o canal para saber sempre que tem conteúdo novo na FF Criativa. E como sempre, obrigado por assistir.